Vamos retomar o que a gente viu no vídeo anterior das propriedades com alguns exemplos das propriedades. Então aqui, 5 vezes 4 ao cubo, eu vou distribuir esse expoente. Poderia pensar como 20 ao cubo ou como 5 ao cubo vezes 4 ao cubo, que é 125 vezes 64, que vai dar 8.000, beleza? Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 108. Ih, professor, mas não tem propriedade de soma de raízes quadradas. Realmente, não tem. Agora, como que eu posso escrever o 12? 12 é 4 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. E o 108, ele o 108 é 36 vezes 3, certo? 3 vezes 36 dá 108, ou 4 vezes 9 vezes 3. Isso aqui é fatoração por números primos, né? Se eu pegasse aqui o 108, vamos fatorar ele aqui. Dá por 2, dá 54, dá por 2, dá 27, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então eu tenho um 2 ao quadrado, eu tenho um 3 ao quadrado e eu tenho um 3 lá na raiz. Fatorando dessa maneira, separando assim os quadrados, vão aparecer multiplicações dentro dessas raízes quadradas. E aí a propriedade diz que eu posso separar essas multiplicações. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Aqui eu vou poder tirar o 2 da raiz, aqui também, e aqui o 3 da raiz. Então eu vou ficar com 2 raiz de 3 mais 2 vezes 3 raiz de 3. 2 vezes 3 é 6, mais 2 dali, 8 raiz de 3. Beleza? Aqui, potência de uma fração, 3 quartos elevado à quarta. Distribui o expoente, 3 a quarta sobre 4 a quarta, isso vai dar 81/256 avos. Embaixo, raiz cúbica de uma fração. Separa a raiz cúbica para numerador e denominador, raiz cúbica de 125 é 5, raiz cúbica de 216 é 6. Fica 5 sextos. Olha isso aqui, raiz quadrada de 11 elevado a 2 terços. Quando o expoente é fracionário, é sinal de que você tem um radical escondido nessa potência, né? Então, o denominador do expoente, o 3, é o índice dessa raiz. Eu tenho aqui raiz cúbica de raiz de 11 elevado ao quadrado. Raiz de 11 elevado ao quadrado é 11, então isso fica raiz cúbica de 11, tá? Raiz décima de 64, eu acabei de fazer esse exemplo no vídeo anterior, esqueci que ele já estava aqui também. Então eu tenho aqui raiz décima de 2 a sexta, eu posso simplificar por 2, dividir por 2 esse índice, esse expoente, ficaria raiz quinta de 2 ao cubo, ou raiz quinta de 8, beleza? Aqui eu tenho raiz de 2 elevado ao cubo vezes raiz de 2 elevado à sétima. Como os dois têm a mesma base, raiz de 2, conserva a base e somos expoentes. Raiz quadrada de 2 elevado a 3 mais 7, que é 10. Se eu escrever raiz de 2 como 2 elevado a 1 meio, eu enxergo aqui potência de potência. E aí eu vou multiplicar os expoentes. Quanto é que dá 10 vezes 1 meio? Dá 5. 2 à quinta, 32. Então o resultado daquela multiplicação é 32. Né? Veja que eu parti de números irracionais, raiz de 2 ao cubo é um número irracional, raiz de 2 à sétima é outro número irracional. Se eu jogar esses números na calculadora, vai dar infinitas casas decimais, mas ao multiplicar os dois irracionais, eu cheguei no número inteiro, tá ok? E por fim, 5 elevado à sétima dividido por 5 à quarta, conserva a base 5 e subtrai os expoentes. 7 menos 4 vai dar 3, 5 ao cubo, 125. Beleza? Para fechar o assunto da nossa aula, vamos só relembrar um pouquinho sobre racionalização, que é aquele procedimento que a gente usa para eliminar, evitar que haja um radical no denominador de um número. Cada caso precisa ser avaliado e usado a estratégia adequada para aquele caso. Então, vou mostrar aqui 3 casos. No primeiro caso, a gente tem só uma raiz quadrada no denominador. No segundo caso, a gente tem uma raiz de índice 5, já não é mais uma raiz quadrada. E no terceiro caso, a gente tem uma subtração com uma raiz quadrada no denominador. Cada caso é um caso. No primeiro caso é o mais simples. Como é que eu elimino a raiz quadrada de 7 do denominador?
eu preciso multiplicar essa fração por um número que vale 1, que é para não alterar o valor da fração, mas que seja capaz de mexer nesse denominador. Então, eu vou multiplicar por raiz de 7 no numerador e no denominador. Nota que essa fração aqui, o valor numérico dela é 1. Né? Dividir raiz de 7 por raiz de 7 vai dar 1. Então, não está alterando o valor numérico dessa expressão. Agora, quando eu multiplico a raiz de 7 vezes raiz de 7, posso entender isso como raiz de 7 ao quadrado, ou raiz de 49, isso vai dar 7. Então, 7 não tem mais a raiz, né? Raiz de 7 ao quadrado vai dar 7, e no numerador 3 vezes raiz de 7 é 3 raiz de 7 mesmo. Então, eu chego em raiz de 7, 3 raiz de 7 sobre 7. Veja que o radical ali sumiu. Só que aqui, se eu multiplicar só por raiz quadrada, a raiz quinta de 4, né, se eu fizer essa multiplicação, eu tenho ali a raiz quinta de 4, e eu multiplicar por outra raiz quinta de 4, eu vou poder escrever isso como raiz quinta de 4 ao quadrado, isso é raiz quinta de 16. Se você jogar na calculadora, você vai ver que raiz quinta de 16 ainda é um número irracional. Então não adiantou muito, né? Não resolveu muito a parada. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeira coisa que eu acho que é relevante é eu reescrever essa raiz quadrada, raiz quinta de 4 como a raiz quinta de uma potência, 2 ao quadrado. Agora eu tenho que pensar o seguinte, quanto falta nesse expoente 2 para ele virar 5 e poder eliminar com a raiz? Que número que falta aqui? Faltam 3, certo? Então, se eu multiplicar isso aqui, né? Se eu pegar agora isso aqui e multiplicar por raiz quinta de 2 ao cubo, eu vou poder somar esses expoentes, 2 mais 3 vai ficar 5, e aí raiz quinta de 2 à quinta vai sair o 2 da raiz. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de 2 ao cubo. Nota que, novamente, é uma fração que vale 1. No numerador, eu não tenho muito o que fazer, é 5 vezes essa raiz quinta. O que eu vou fazer é escrever o 2 ao cubo como 8. 5 raiz quinta de 8. No denominador, eu posso, ao multiplicar, somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Raiz quinta de 2 à quinta dá 2. E aí, pronto, eu eliminei a raiz. Quando eu tiver uma subtração ou uma soma no denominador, se eu multiplicar por ele mesmo, não vai resolver. Né? O que acontece se eu pegar 3 menos raiz de 5 e multiplicar por ele mesmo, 3 menos raiz de 5? Bom, vai ficar o quadrado do primeiro, 3, menos 2 vezes o primeiro, 3 vezes o segundo, raiz de 5, mais o quadrado do segundo, raiz de 5 ao quadrado. Esse raiz de 5 ao quadrado, legal, eu consigo eliminar a raiz dele, mas a raiz continua aparecendo nesse termo. Então não vai resolver, não vai eliminar o número irracional. Porém, existe um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. O que acontece se eu fizer esse produto aqui? Ah, professor, não lembro do produto notável. Tá, então vamos fazer a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 5, mais 3 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 3, menos 3 raiz de 5. Menos raiz de 5 mais raiz de 5, a hora que eu multiplicar, vai ficar menos raiz de 5 ao quadrado. Essa parte central, uma coisa anula a outra. Nota que eu tenho aqui, eu coloquei direto no 9, mas é o 3 vezes 3, é o 3 ao quadrado. Eu fiquei com o quadrado do 3 menos o quadrado do raiz de 5. E é por isso que quando eu tiver uma subtração, eu vou multiplicar pela soma desses fatores. Lógico que o contrário também, se eu tiver uma soma, eu vou multiplicar pela subtração desses fatores. No numerador, eu vou fazer uma distributiva, então o 7 vai multiplicar tanto o 3 quanto a raiz de 5, e no denominador eu vou usar o produto notável, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Esse produto notável vai eliminar esse radical. Então, no numerador, eu vou ficar com 21 mais 7 raiz de 5, denominador 9 menos 5, 4. Então, vai ficar 21 mais 7 raiz de 5 sobre 4. Então, a estratégia de racionalização nada mais é que eliminar o radical do denominador. Beleza? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para finalizar a aula de hoje. Também para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou parar aqui e a gente continua no próximo vídeo.